Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Sobrenatural Católico. Se você quiser nos ajudar nessa pequenina missão, você pode curtir o nosso vídeo e também se inscrever no nosso canal para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. Se quiser nos acompanhar nas redes sociais, nós temos o nosso grupo Sobrenatural Católico no Facebook e também a nossa fanpage. Se você quiser conhecer um pouco mais desta história que nós estamos narrando sobre Santa Gemma Galgani e a outras histórias místicas, como mensagens de Nossa Senhora, entre outros, você pode estar acessando o nosso blog Sobrenatural Católico. Nós vamos deixar todos os links aqui na descrição deste vídeo e você vai estar podendo acessar a esses conteúdos. E agora, para que a gente possa passar para a parte que realmente interessa, vamos fazer a continuação da narrativa sobre a vida de Santa Gemma Galgani. Eis as palavras dela na terceira parte, que diz respeito à sua história. Dizei-me, meu anjo, interrogava ela, o que tinha esta manhã o meu confessor para ser tão severo e recusar ouvir-me? Eu, padre, responderá de Roma a carta urgente em que lhe peço uma regra de conduta sobre tal ponto? Diz-me, meu querido anjo, quando é que Jesus me converterá este pecador por quem me interesso? Que devo responder a tal pessoa que me pede conselho? E o que vos parece de mim? Jesus está contente? Como poderei agradar-lhe? O anjo, acomodando-se com uma encantadora condescência a esta ingenuidade, algum tanto importuna, respondia tudo. E os acontecimentos não tardavam a mostrar a origem sobrenatural das respostas. Seria preciso um volume para referir estas diversas comunicações, mas talvez me fosse preciso um outro para defender a sua realidade. Tão extraordinárias parecem muitas vezes e tão difíceis de aceitar pelo racionalismo contemporâneo. Pode dizer-me, num modo geral, que o anjo da guarda era para Gemma um segundo Jesus. Ela expunha-lhe as suas necessidades e as dos outros. Queria-o incessantemente junto de si durante os seus temores e, sobretudo, durante as lutas contra o infernal inimigo. Confiava-lhe diversas mensagens para Deus, para a Virgem Santíssima, para os santos seus advogados, dava-lhe até cartas fechadas e lacradas, com destino a um ou outro destes advogados, pedindo-lhe que, a seu tempo, trouxesse a resposta. E a maravilha é que estas cartas eram levadas realmente por um ser invisível. Depois de ter tomado todas as precauções para me certificar da intervenção de uma causa sobrenatural no seu desaparecimento, vi que me devia convencer de que neste ponto, como em outros não menos prodigiosos, o céu, para assim dizer, queria brincar com uma menina cuja simplicidade lhe era tão querida. Muitas vezes encarregava o anjo da guarda de um negócio particular perante alguma pessoa deste mundo, e qual não era a sua admiração quando não via chegar a resposta. E não obstante, escrevia ela, haja tantos dias que vos mandei dizer pelo anjo, como não fizeste caso? Ao menos podíeis mandar-me dizer por ele que não era vossa intenção ocupar-vos deste negócio. Em todo caso, não vos zangueis. Insisto de novo por meio desta carta.
Deste modo, o mensageiro celeste encontrava-se preparado para o serviço desta jovem virgem de inefável candura. Além disso, prestava-se de bom grado a todos os seus desejos, acudia, mesmo sem ser invocado, ao menor perigo, à menor necessidade, refreava a audácia do demônio, sempre pronto a maltratar a sua protegida, e algumas vezes lutava para lhe tirar das mãos brutais. Eis alguns fatos relativos a esta assistência. Uma vez, estando à mesa ainda em casa de seus pais, uma das pessoas presentes, deixando-se levar pelos maus costumes do nosso tempo, proferiu uma blasfêmia contra o adorável nome de Deus. Logo que Gemma a ouviu, perdeu os sentidos com a dor e ia a cair da cadeira. Antes, porém, que batesse com a cabeça no chão, o anjo a acudiu e, com uma só palavra dita ao coração, fez-lhe retomar imediatamente os sentidos. Por outra vez, perdida na contemplação, encontrava-se ainda na igreja, sendo já tarde. O anjo divertia e, na volta, acompanhou-a sob uma forma visível até a porta de casa. Um dia, o demônio tinha-lhe batido tão cruelmente no momento da oração da noite que a pobre menina ficou impossibilitada de se mover. O anjo da guarda ofereceu-lhe o seu auxílio, ajudou-a a subir para o leito e pôs-se de guarda à cabeceira. O anjo avisava em muitas circunstâncias em que a sua vida podia correr perigo e indicava-lhe as precauções a tomar. Sem a sua intervenção, por mais de uma vez teria sido vítima de algum acidente. Tão pouco era o cuidado que tinha de si. Um dia disse-lhe o anjo, em tom de amável censura: pobre pequena, como és imperfeita, tenho de velar continuamente por ti. A missão dos anjos custódios tem como objetivo principal os interesses espirituais das almas. Eles devem ser, segundo os desígnios da providência, instrumentos de santificação para nos conduzir pelos caminhos difíceis da virtude. O anjo de Gemma não perdia uma ocasião para a repreender, de a aconselhar e mesmo de a instruir por ensinamentos cheios de celeste sabedoria que a menina conservou em parte nas relações que enviava ao diretor espiritual. Uma vez, para que não se perdesse uma sílaba, o anjo fez-lhe escrever alguns destes ensinamentos que ia ditando. Por sua ordem, Gemma sentou-se à mesa, tomou a pena e o papel, enquanto que ele, de pé ao seu lado, como um professor junto do aluno, começava: lembra-te que aquele que ama verdadeiramente a Jesus fala pouco e sofre tudo. Ordeno-te, da parte de Jesus, que nunca digas a tua opinião, se não te for pedida, que nunca sustentes o teu sentimento, mas que cedas depressa. Quando cometeres qualquer falta, acusa-te imediatamente, sem ser preciso que outros te avisem. Obediência pontual e sem réplica ao teu confessor, sinceridade com ele e com os outros. Não te esqueças de guardar a vista, lembrando-te que os olhos mortificados contemplarão as belezas do céu. O santo anjo sabia usar de rigor com a sua discípula, não lhe deixava passar nenhuma imperfeição e corrigia-a sem piedade, a ponto de ela mesma dizer: ó meu anjo, é um pouco severo, mas sinto-me bem com isso. Nos últimos dias, chegou a repreender-me 3 a 4 vezes por dia. Parece até que o vigilante guarda saiu dos justos limites numa ocasião. Ontem, escrevia-me Gemma, durante a refeição, levantei os olhos e vi o anjo lançar-me olhares severos. Não falava. Mais tarde, quando fui repousar, olhei outra vez para ele, mas baixei a vista depressa. Meu Deus! Como estava irritado, disse.
Não tens vergonha de cometer faltas em minha presença? Lançava-me alguns olhares tão severos. Eu não fazia senão chorar. Supliquei a Deus e a minha celeste mãe que eu tirasse de diante de mim, pois não podia resistir mais. De quando em quando repetia: envergonho-me de ti. Pedi para que ninguém o veja neste estado, pois os que o vissem com certeza não quereriam mais aproximar-se de mim. Sofri um dia inteiro, não pude recolher-me um só momento. O seu aspecto permanecia tão severo que eu não tinha coragem para lhe falar. Ontem de noite não consegui adormecer, até que finalmente, pelas 2 horas da manhã, o vi aproximar-se, pôs a mão sobre a fronte dizendo: dorme, Má. E não o vi mais. Não se pode dizer quanto fruto tirava deste magistério angélico a santa menina, sempre sedenta de virtude e de santidade. Atenta às menores palavras do anjo, cumpria de todo o coração as penitências que ele muitas vezes impunha para ver se lhe agradava. Repugnava-me muito, dizia-me ela, andar a dizer ao meu confessor certas coisas, como o anjo me ordenava por penitência. Todavia, obedeci, e logo de manhã, violentando-me, corri a dizer-lhes. Depois desta vitória sobre mim mesma, o anjo, muito contente, tornou-se bom para mim. Gemma amava este guarda tão dedicado pelo bem da sua alma. Tinha constantemente o seu nome nos lábios como no coração. Querido anjo, dizia ela, quanto vos amo. E por quê? Perguntava ele. Porque me ensinais a ser boa e a conservar-me na humildade. Não admira que este vivo afeto numa alma simples e ingênua desse origem a uma familiaridade que pode parecer excessiva. Ao ouvir as conversas de Gemma com seu querido anjo, ao ouvi-la discutir vivamente para o levar a ter a sua opinião, disse-ia que tratava como um igual. Eu mesmo a princípio fiquei admirado. Advertia de que era mau o seu proceder e disse-lhe que era orgulhosa, pois levava a familiaridade até o ponto de tratar por tu a um espírito puro em vez de tremer diante dele. Para a experimentar, proibi que ultrapassasse certos limites. A donzela baixou a cabeça e respondeu com toda humildade: tendes muita razão, padre, hei de corrigir-me. Daqui por diante direi sempre vós ao anjo, e quando me for dado vê-lo, testemunhar-ei grande reverência, conservando-me a 100 passos atrás dele. Na primeira visita do celeste guarda, Gemma advertiu da norma de conduta. Tende paciência, querido anjo, o padre não está contente, preciso de mudar de procedimento. E absteve-se de ultrapassar o limite marcado enquanto não levantei a proibição. Pela força do hábito, acontecia-lhe muitas vezes enganar-se e misturar o tu com o vós, mas corrigia-se, mesmo em êxtase. Algumas vezes o anjo não aparecia só, mas com outros espíritos celestes para fazerem alegre companhia à angélica irmãzinha. Logo que tive conhecimento disso, mostrei estar muito descontente e escrevi a Gemma dizendo, sempre para pôr à prova a sua virtude, que era tempo de acabar. Gemma respondeu: na verdade, padre, não compreendo nada disso. Os outros, quando estão a rezar, veem o seu anjo da guarda. Se eu também o vejo, ralhais e afligi-vos. Mas ontem, dia em que eles se festejavam, despedi-os a todos. O meu não quis partir, nem o outro em que vos falei. Ora, que hei de eu fazer? Não vos zangueis outra vez. Serei boa e obediente. A familiaridade de Gemma com o anjo da guarda era simples, espontânea, cheia de humildade,
como testemunham as duas seguintes aparições, tomadas entre 1000 e contadas pela própria menina. Estava eu no leito, muito atormentada, quando me senti subitamente possuída de um profundo recolhimento. Juntei as mãos e, com toda a força do meu fraco coração, fiz o ato de contrição, com uma viva dor dos meus inúmeros pecados. Estando meu espírito absolvido pela lembrança das minhas ofensas, notei o anjo junto do leito. Fiquei envergonhada de ver em sua presença. Ele, ao contrário, com uma amabilidade cheia de encanto, disse-me: Jesus tem uma grande afeição por ti. Ama-o muito. Depois acrescentou: Amas a mãe de Jesus? Envia-lhe muitas vezes as tuas saudações. Ela fica muito contente em as receber e nunca deixa de as retribuir. Se não o faz, sempre sensivelmente, é para experimentar a tua fidelidade. Abençoou-me e desapareceu. Outra visão. Enquanto fazia as minhas orações da noite, o anjo da guarda aproximou-se de mim e, batendo-me no ombro, disse: Gemma, como é que tu levas tanto desgosto para a oração? Não é desgosto, respondi. Há 2 dias que não me sinto bem. Ele continuou: Faz o teu dever com cuidado, e Jesus te amará mais. Roguei-lhe que fosse pedir a Jesus permissão para passar a noite junto de mim. Desapareceu imediatamente e, obtida a permissão, voltou para o meu lado. Oh, como se mostrou bom! Quando estava para partir, pedi-lhe que não me deixasse ainda. Não posso, respondeu. É conveniente que eu vá. Está bem, ide, lhe disse eu. Saudai a Jesus por mim. Lançando-me um último olhar, acrescentou: Não quero que tenhas conversações com as criaturas. Quando quiseres falar, fala com Jesus e com o teu anjo da guarda. Tal é, pouco mais ou menos, o gênero das outras aparições. Daqui se pode concluir como devia ser amada de Deus esta virgem que recebia a honra de ser assim visitada, assistida e dirigida por espíritos angélicos nos caminhos da santidade. Não lhe tenhamos inveja, porque também nós recebemos do mesmo Pai Celeste um anjo para nos guardar, e se formos como Gemma, muito puros, muito humildes, simples de coração, cheios de fé e de santos desejos de perfeição, ele também nos cercará da mesma solicitude e do mesmo amor. Diz-nos o Espírito Santo que Satanás, nos últimos momentos da nossa vida, sabendo que tem pouco tempo para nos fazer mal, nos assalta com pérfidas tentações, como um leão que vê a presa prestes a escapar-lhe. Que supremos e furiosos ataques não devia dirigir contra a angélica donzela, a quem tinha perseguido durante toda a vida com ódio mortal e procurado vencer, ou ao menos desanimar, com uma guerra sem tréguas. De outros santos se lê que no fim dos seus dias tiveram que suportar assaltos do demônio, mais ou menos longos e terríveis, mas passageiros. Gemma, porém, suportou um ataque contínuo de 7 meses, apenas interrompidos por curtos intervalos de trégua. O fato é aterrador, mas absolutamente certo, porque é unanimemente atestado por todas as pessoas que assistiram a jovem virgem durante a sua última doença. O espírito das trevas perturbava-lhe a imaginação com 1000 fantasmas próprios para encher o seu coração de tristeza, de ansiedades, de temor. O seu fim era levá-la ao desespero. Representava-lhe, sob os mais tétricos aspectos, o quadro de sua vida, tão cheia de angústias, as desgraças da sua família, as privações de toda a ordem, fazia-lhe passar por diante dos olhos os agentes da força pública indo, depois da morte de seu pai, acompanhados pelos credores, sequestrar os bens da sua casa. Depois exclamava: Eis o resultado de todas as tuas fadigas no serviço de Deus. Aproveitando o estado de extrema aridez espiritual em que, durante a maior parte do tempo, o Senhor a deixava para mais purificar sua alma, o anjo das trevas empregava todos os artifícios
para a persuadir de que estava irremediavelmente abandonada por Deus e que de algum modo escaparia à condenação. O tentador astucioso insinuava-lhe que as suas heróicas virtudes e mesmo os mais insígnios favores divinos não eram mais que ilusão e hipocrisia. Procurou mais uma vez o infernal inimigo insultar o pudor virginal da santa menina. Sabia muito bem que amor e cuidado este anjo tinha guardado durante toda a vida, o casto tesouro com que heroíssimo tinha já sustentado neste campo lutas terríveis, coroadas sempre de triunfo, mas queria, senão alcançar uma vitória que julgava impossível, ao menos vingar-se das suas derrotas por meio daquelas tentações que sabia serem as mais próprias para encher de amargura os últimos dias da inocente pomba. O quarto da enferma pareceu então estar convertido num vestíbulo do inferno. Não eram pensamentos, imaginação, impulsos lascivos, aos quais não podia ser sensível uma alma daquela têmpere. Eram aparições reais, sob formas sempre novas e de um cinismo brutal. Padre, padre, escrevia-me Gemma do seu leito de dor, este sofrimento é muito intenso para mim. Pedi a Jesus que o troque por qualquer outro. Enviai, mesmo de longe, maldições e esconjuros para afastar o velhaco do demônio, ou ordenai ao vosso anjo da guarda que venha afastá-lo para longe daqui. Vencido em todos os campos, terminou por afligi-la com cruéis vexações exteriores. A enfermeira da serva de Deus escrevia-me por várias vezes: esta besta hedionda acaba-nos com a querida Gemma. Saiu sempre de junto dela a chorar. Este horrível demônio consome-a, e não vejo nenhum remédio a opor. São pancadas ensurdecedoras, figuras espantosas de animais ferozes. Mata-a com certeza. Corremos em seu auxílio, lançando água benta no quarto. O barulho cessa, mas para recomeçar pouco depois com mais raiva. Até onde o invisível inimigo do homem levou a crueldade para com a doce vítima? Gemma sentiu melhoras quanto à dificuldade de ingerir os alimentos. Satanás, porém, estava de atalaia. Logo que apresentaram a comida à doente, parecia-lhe coberta de insetos repugnantes, de tudo quanto se possa imaginar de nojento. Perante a repugnância do estômago, era forçoso retirar tudo. Animais repelentes, reais ou imaginários, entravam-lhe no leito, iam-lhe para o corpo e torturavam-na de mil maneiras, sem que se pudesse ver livre deles. Dizia muitas vezes a irmã enfermeira, com acentos de terror, que sentia uma serpente a envolvê-la da cabeça aos pés e procurando sufocá-la. Pediu muitas vezes que fizessem exorcismos, mas como julgassem que não deviam atender aos seus pedidos, ela mesma, voltando-se para o inimigo com o rosto inflamado, exclamou: Espíritos perversos, ordeno-vos que entreis no lugar em que está destinado a vós. Aliás, desgraçados de vós, acuso-vos ao meu bom Deus. Depois, voltada para sua mãe celeste, começou a dizer: Minha mãe, encontro-me em poder do demônio que me fere, me flagela, trabalha por me arrancar das mãos de Jesus. Não, não, Jesus, não me abandoneis. Ser-vos-ei fiel. Ó minha mãe, pedi a Jesus por mim. De noite estou só, cheia de terror, oprimida e como que ligada em todas as potências da alma e em todos os sentidos do corpo, sem me poder mexer. Viva Jesus! De tempos a tempos o Divino Mestre vinha reanimar-lhe a coragem e sossegá-la, fazendo-lhe sentir a sua doce presença e dizendo-lhe algumas palavras. Minha filha, por que é que, em vez de te entristeceres com as perseguições do inimigo, não aumentas a tua esperança em mim? Humilha-te sob a minha poderosa mão. Não te deixes abater pelas tentações.
Resiste sempre, sem desânimo, e se a tentação perseverar, persevera também na resistência. A luta levar-te-á à vitória. Outras vezes era o anjo da guarda que vinha confortá-la. Mas estes momentos felizes duravam um pouco. Em breve a sua alma recaía nas trevas e o tentador aparecia de novo, mais furioso que nunca. Deste modo se passavam para a pobre donzela os dias, as semanas, os meses. Que exemplo admirável de resignação e que motivo de salutar receio para nós, que não temos os méritos de Gemma na hora terrível da morte. A doença dos ossos que a atingira na meninice voltou a atormentá-la atrozmente. Entendeu então que o seu calvário estava chegando ao fim. Em sua humildade, porém, julgava não ter pago ainda com a moeda do sofrimento o privilégio de ter sido associada à paixão de Jesus Cristo. Morreu aos 25 anos, em 1903. Era a manhã do sábado de Aleluia. Livro Servo de Deus, Padre Germano de Santo Estanilau. Tradução e edição do Padre Matos Soares. Então queremos agradecer a todos que nos acompanharam ao longo dessa narrativa. Convidamos você, se quiser ajudar no nosso pequenino apostolado Missão Comum, a curtir este vídeo para nos ajudar a divulgar esses conteúdos de fé a mais e mais almas. Você também pode se inscrever no nosso canal e estar recebendo as nossas atualizações. Se quiserem nos acompanhar nas redes sociais, temos o grupo Sobrenatural Católico e também a nossa fanpage. E para conferir este conteúdo e muitos outros, você pode acessar o blog Sobrenatural Católico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Estivemos e continuaremos unidos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.